Bom dia, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem, passando por esse período atípico para todos nós, mas já já estaremos juntos novamente. Hoje damos início às nossas aulas online, né? E a gente já começa falando sobre a parte sequencial do que a gente falou inicialmente. Estamos falando de cinemática, falamos sobre o que a cinemática significa, né? O que ela tá associada. Lembrando que a cinemática é o estudo descritivo dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. Hoje, a gente começa a falar de dinâmica, né? E, para ser mais preciso, começamos a falar das leis de Newton, ou as leis do movimento mesmo. Aqui a gente está preocupado em saber o porquê que um determinado movimento ele acontece, por que ele muda, né? Então, a gente começa falando sobre, inicialmente, as três leis de Newton, que são essas três leis do movimento. Então, vamos lá? Então, a primeira lei de Newton, né, é um textinho decoreba, todo mundo decora isso, mas a maioria não sabe o que realmente significa. Então, é aquilo, todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, lembrando que o movimento uniforme é um movimento com velocidade constante, tende a permanecer em seu estado, a não ser que atue sobre ele uma força. Quando a gente começa a falar sobre dinâmica, a gente começa a falar sobre algumas grandezas novas, né? A gente começa a ver que as mudanças no movimento, elas acontecem devido à ação de uma força, tudo bem? Então aqui a gente vai falar de força para lá, força para cá, tranquilo? Olha só, o que isso daí está me dizendo na prática, né? A gente pode dizer que a primeira lei ela é a inércia, o princípio da inércia, né? Algumas nomenclaturas gostam de chamar desse jeito. A partir disso daqui, desse texto, eu vou botar para vocês uma série de mini vídeos para poder demonstrar isso sobre a ação, né? Porque se você for parar para poder analisar uma situação, por exemplo, você tem um corpo que está em repouso em relação à Terra, né? Esse corpo que está em repouso em relação à Terra, ele vai permanecer em repouso em relação à Terra até que sobre ele atue uma força. No caso aqui para a gente, eu botei aqui, se eu deixar esse copinho aqui, ele vai ficar aqui e aqui ele vai permanecer em relação à Terra. Se você aplicar nele uma força, você começa a gerar nele uma mudança no seu estado natural. Ele estava em repouso e passa a ficar em movimento em relação à Terra. E a ideia do corpo em movimento, permanecer em movimento, seria similar ao que acontece num acidente de carro, por exemplo, né? O cinto de segurança, ele previne que a gente mantenha o movimento que a gente já tinha anteriormente. Porque num acidente, o carro que freia, né, o carro que para, a gente mantém a tendência natural de permanecer o movimento que a gente já tinha, por isso que a gente acaba sendo projetado para frente. O cinto de segurança ele impede essa nossa projeção, ele trava a gente no banco. Então, eu vou mostrar aqui alguns vídeos para poder falar sobre isso, né? E antes de deixar isso claro, né, o importante desse sentido, né, que a gente dá à inércia desse textinho é isso daqui. A inércia, ela fala literalmente de equilíbrio, tá? Então, a palavra-chave da inércia é isso aqui, equilíbrio. O que significa o equilíbrio, né? O equilíbrio ele pode ser de duas formas. Ou ele pode ser um equilíbrio estático, onde o corpo ele se encontra em repouso em relação ao referencial, ou ele pode ser dinâmico ou cinético, tá? Seria a mesma coisa, seria um sinônimo, um ou outro, tudo bem? A ideia, basicamente, é que você mantém o movimento que você já tinha, só que esse movimento não se altera, ou seja, é um movimento com velocidade constante, tudo bem? Porque se a gente disse que para poder você ter mudança no estado do movimento, você precisa necessariamente da aplicação de alguma força para poder gerar essa mudança no estado de movimento, né? Aqui a gente associa a noção de força, né? Para ser mais preciso, uma força resultante. A força resultante, que eu vou falar mais à frente aqui para vocês, o que ela significa, né? Ela é o somatório das forças que atuam no corpo. Você não necessariamente precisa de uma única força atuando. Vai ficar mais claro quando eu falar sobre a segunda lei. Então, a primeira lei preza o quê? O equilíbrio, porque você pode ter esses dois tipos de equilíbrio aqui. Tudo bem? Então, se a gente botar isso na prática, né,
como que ficaria essa situação relacionada à inércia, né? Aqui eu coloquei um videozinho para poder demonstrar isso. O que está acontecendo? Você tem essa rede aqui, funciona como uma cama elástica, né? E você tem uma quantidade de folhas aqui muito grande, né? Então, essa quantidade de folhas aqui, ó, daqui de cima está caindo uma pessoa, vai cair em câmera lenta. Eu vou tentar demonstrar para vocês o que está acontecendo, qual é o princípio da inércia, qual é o princípio de permanecer em repouso. Opa, passou aqui. Se a gente analisar, ó, presta atenção. Sorry. Se a gente analisar o princípio, ó, certinho, o que está acontecendo? Você vê que a pessoa cai, ela leva a rede consigo e, ó, você vê que as folhas inicialmente elas permanecem no repouso, no estado que elas tinham inicialmente, porque elas estavam apoiadas sobre aquela rede, né? Se elas estavam apoiadas sobre aquela rede, elas não caem, elas não são puxadas para baixo pela gravidade. Então, o que está acontecendo? Se a rede não existe mais, elas começam de um movimento inicial nulo. Elas estavam em repouso e depois de um tempo elas começam a cair porque a gravidade começa a puxá-las para baixo. Então, você vê que elas mantêm inicialmente, né, o seu estado de repouso aqui. Você vê depois que, eventualmente, elas caem, né? Vou mostrar de novo aqui, ó. Olha só que legal. Dá para ver claramente o princípio atuando. Olha só. Claramente o princípio atuando aqui, ó. Viu? Permanece em repouso inicialmente, depois que o movimento continua. Aqui eu coloquei um outro vídeo, né, que tenta demonstrar também uma situação dessa, né? Todos esses balões, eles estão cheios de líquido, né? E vocês a ideia é que ele vai furar os balões e vai botar numa super câmera lenta, vai muitos frames por segundo, né? A gente consegue ver quadro a quadro, basicamente. E a gente vê que os balões, né, assim como os líquidos que estavam lá dentro, mantêm o formato do próprio balão, mesmo depois de furados, né? A diferença é que eles estão dentro do balão, o balão funciona como um recipiente, e depois de um tempo é que esse líquido ele começa a cair, e ele cai como um todo no formato do balão. Olha só. Esse exemplo também é muito interessante quando a gente acaba falando de hidrostática, né, que seria a física dos fluidos, mas inicialmente só para poder demonstrar, olha só. E depois de um tempo elas começam a cair. Elas estavam penduradas, o balão não existe mais porque foi furado e elas caem como um todo, olha lá. Aí começam a cair. Mantém exatamente o formato do próprio balão. Aqui é uma situação tanto quanto engraçada, mas literalmente dá essa ideia de manter o movimento que já tinha inicialmente, né? Que seria uma noção de equilíbrio dinâmico. Porque o rapaz ele está dentro do metrô e ele tem a ideia brilhante de conseguir abrir a porta do metrô e saltar enquanto o metrô estava em movimento. Ele não leva em consideração o fato de que ele, assim como o metrô, está em movimento em relação à Terra, porque ele está dentro do metrô, ele está sendo levado pelo metrô. Então, ele pula e tenta parar automaticamente. Ninguém para automaticamente, você demora um tempo para parar. O atrito com os pés dele no chão fazem essa cena engraçada aqui. Que ele cai literalmente no chão, né? E ele cai literalmente no chão porque o pé dele trava por conta do atrito que o pé dele tem com o chão e ele tomba, né? Ele não mantém, não teve a ideia de que ele ia continuar em movimento. Ele não simplesmente ia saltar do trem e parar automaticamente, né? Ele ia demorar um tempo para poder fazer isso. Até como o trem para, um carro para, demora-se um tempo para você conseguir realizar essa freada, né? Então, temos mais uma aqui que também é bastante interessante, também mostra essa ideia de permanecer em movimento, do equilíbrio dinâmico, né? Então você tem um karateca, ele está tentando quebrar esse bloco de concreto aqui, e a ideia é analisar diretamente como os dedos dele agem. Olha só.
os dedos dele agindo. Olha como é que está acontecendo. Os dedos dele fazem assim, ó. Porque a mão dele para, porque ele bate com essa parte daqui, ó. Se ele bate com essa parte daqui, os dedos dele mantêm o movimento que ele tinha inicialmente. Então a mão dele meio que dá uma envergada, né? Os dedos mantêm o movimento, né? Apesar de estarem presos à mão, por isso que a mão dele vira um pouco, né? Vamos mostrar aqui de novo, ó. Dá para ver claramente os dedos dele continuando o movimento que ele já tinha inicialmente junto com o braço, né? Para o movimento de quebrar a própria pedra. Uma coisa que é muito importante, massa e inércia, nessa situação inercial, eles são proporcionais. Então, significa dizer que você tem uma proporção de massa em relação à inércia de um corpo, né? Significa que quanto maior for a massa de um corpo, maior será o seu estado inercial, tanto para repouso quanto para movimento. Bem? Aí a gente entra agora na segunda lei de Newton, né? A equação fundamental ou princípio fundamental da dinâmica, né? É por conta desse princípio fundamental que você tem alteração no estado de movimento. Na primeira lei, a gente falou que existe um equilíbrio, né? Porque a gente diz que a força resultante, que é o somatório das forças que tem do corpo em uma direção, a gente tem que existe esse somatório, né? Essa soma das forças. E na segunda lei, a gente fala em desequilíbrio. Se na primeira lei você fala em equilíbrio, significa que a força resultante é nula. Força resultante nula não significa dizer que não existam forças atuando. Só existem dizer que elas se anulam. Do tipo, imagina um cabo de guerra, seria uma situação mais simples possível. Você tem uma pessoa fazendo uma força para um lado, uma pessoa fazendo uma força com a mesma intensidade para o outro lado, né? Essas forças aqui vão se anular. Significa dizer que a força resultante é nula, porque essa daqui menos essa daqui vai gerar justamente o zero, por isso que a gente diz que ela é nula, beleza? Se uma delas fizer uma força maior do que a outra, ou vai para um lado ou vai para o outro, aí começa a ter força resultante. Inicialmente, o cabo de guerra, ele começa numa situação de repouso. Quem acaba fazendo mais força consegue puxar para um lado ou para o outro. Então, você gera alteração no estado inercial que você tinha ali, tudo bem? A força resultante ela é responsável pela mudança no estado de movimento, ou seja, você vai ter alteração no valor da velocidade. Se você tem alteração no valor da velocidade, existe uma taxa de mudança dessa velocidade. A taxa de mudança de velocidade é a própria aceleração, né? Então, quem gera uma aceleração é uma força resultante, tudo bem? Para ter alteração na velocidade, você tem que ter força resultante atuando, belezinha? Então, a gente tem isso daqui, ó. A aceleração é diretamente proporcional à força resultante, né? Ela tem que atuar sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Se a força resultante está para lá, a aceleração também vai estar para o mesmo lado. Não dá para fazer, está para o mesmo lado. Tudo bem? E ela é inversamente proporcional à massa, como acabam mostrando aqui. Belezinha? Unidades que a gente vai acabar utilizando mais para leis de Newton, né? São as unidades do sistema internacional. Então, força resultante, como a gente fala de força, né? A gente fala de Newton, N maiúsculo, né? É a unidade referente à força. Não é a única unidade possível para isso, tá? A gente tem outras unidades mais dentro do SI, essa que a gente vai utilizar. E aqui vocês vão ver nos exercícios. A de massa, quilograma, né? kg, que a gente já conhece, e de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? E aqui a gente tem a terceira lei de Newton, né? Para toda força de ação existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. O que isso significa na prática, né? Se você aplica uma força, vamos supor, você bateu com a mão na mesa, você bateu com a mão na parede, você sente um estalo, né? Você sente uma sensação de incômodo na palma da sua mão. Deu pá na parede. Por que isso? Se você aplica uma força na parede, vamos supor, a gente aprendeu a unidade de força, aplicar uma força de 30 newtons. Eu, Roberto, estou aplicando uma força de 30 newtons na parede. Então, 30 newtons seria o módulo, a intensidade. A direção seria, se a parede está aqui, ó, a parede está na horizontal, está na vertical, então eu estou aplicando na horizontal aqui a força. Seria a direção. O sentido é para a parede. Então, por que eu sinto esse incômodo? Porque no momento que eu bato,
o impacto gerado por mim volta na minha mão, porque a parede faz exatamente a mesma força em mim. Repara no seguinte, isso não é uma situação similar àquela do cabo de guerra, tá? Aquela do cabo de guerra é uma situação diferente, são duas pessoas, né? As duas aplicam forças na corda, então tem situações diferentes ali. A gente até aplica a terceira lei, mas depois eu vou explicar mais a fundo sobre isso. Então você aplicou a força. A mão dói porque a parede fez exatamente a mesma força na nossa mão. Vai ficar mais claro quando eu mostrar os próximos exemplos, tá? O que tem isso? Isso aqui é muito importante. Você precisa dizer, caracterizar uma ação e reação, as forças precisam ter mesma natureza. O que é a mesma natureza de força? Você pode ter ou forças, né, de contato ou campo. Forças de contato são forças que exigem um contato com alguma coisa para poder atuar. Forças de campo são forças geradas por campos. No caso, podem ser campos gravitacionais, podem ser campos elétricos, podem ser campos magnéticos, e assim vai. Como assim, Roberto? Forças de campo também são chamadas de forças de ação à distância, tá? Então, significa que ela não precisa de um contato necessariamente com o corpo para poder ela atuar. Um exemplo, a gravidade, né, ela é uma aceleração. Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas ela é uma aceleração, até que a gente chama de aceleração da gravidade. Ela puxa os corpos para baixo num movimento acelerado. E essa aceleração, como a gente já viu pela segunda lei, ela é gerada por uma força. Essa força é chamada de força-peso. A gente também vai dar mais atenção a isso aqui. O que eu quero dizer com isso? A força-peso atua em todo momento, por isso que incomoda ficar em pé muito tempo, por isso que incomoda ficar sentado muito tempo, porque a terra que gera essa força na gente nunca para de puxar a gente para baixo. A gente só não cai, eu, Roberto, estou sentado numa cadeira agora. Essa cadeira está, de certa forma, anulando a ação dessa força, que me impede de cair. Se a cadeira quebrar, porque a resistência do material não aguentou, e essa força que a cadeira faz não foi suficiente de me impedir de cair. Então, é por isso que a gente acaba caindo. O mais importante da caracterização do para-ação e reação é que ela, além de ter a mesma natureza, elas têm que atuar em corpos diferentes. Então, no caso, deu o exemplo que eu dei para a parede, eu, Roberto, apliquei a força na parede, a parede aplicou a força no Roberto. E elas nunca podem se anular. No exemplo do cabo de guerra, as forças que são atuantes de cada pessoa que está puxando na própria corda, elas acabam se anulando. Né? Por isso que você mantém inicialmente uma situação de repouso se cada uma fizer uma mesma força. 30 newtons para cá, 30 newtons para lá. Você permanece naquele sistema inercial de repouso. A não ser que um deles faça uma força maior, você gera um movimento. Então, ação e reação não pode se anular. Não é o exemplo, nesse caso, que eu dei em relação à própria noção de ação e reação. Tudo bem? Então, continuando aqui. Continuando nossa aula. Ó, exemplos de parização e reação. O mais interessante deles é a Terra, foi o exemplo que eu dei, né? Se a Terra puxa a gente para baixo, a gente puxa a Terra para cima, né? A gente faz uma força no sentido contrário daquela que a Terra faz em nós. Fala, eu puxo a Terra? Sim, você puxa a Terra. Nós puxamos a Terra. Ué, mas, gente, massa da Terra é a nossa massa. Quem se mexe, a gente ou a Terra? Pelo amor de Deus. Acho que não precisa nem levar isso em consideração. Então, independente da Terra puxar todo mundo para baixo, assim como puxa todas as coisas para baixo, né, nada se compara à sua própria massa. Então, nada vai conseguir tirar a Terra do seu eixo. Não é você que vai conseguir fazer isso. Um exemplo também é o do carro, né? O carro ele funciona no princípio de uma força de contato chamada força de atrito, né? E essa força de atrito, ela precisa de um contato para poder atuar, uma superfície em si. Repara só, o pneu do carro ele gira nesse sentido. Vamos supor que o carro esteja indo para lá. Ele está nesse sentido lá. Significa que as rodas dele estão girando nesse sentido aqui.
né? Está fazendo esse giro. Deixa eu botar outra cor aqui. Estão fazendo esse sentido. Ou seja, ela está empurrando o chão para trás. Por ação e reação, o que o chão faz? Se ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente. Por isso que o carro consegue se deslocar naquele sentido. Tudo bem? Aqui no exemplo do rapaz empurrando o refrigerador, ele empurra o refrigerador empurra ele. Aí tu pensa, ué, Roberto, mas se eu fizer uma força e o refrigerador fizer uma força igual em mim, né, eu não vou conseguir tirar ele do lugar. As forças não se anulam, para a força se anular, elas precisam atuar no mesmo corpo, né? Então, quem anularia a força que você faz no refrigerador aqui seria uma força de atrito, né? Que você está fazendo uma força para lá, sua tendência de movimento é para a direita, então a força de atrito atuaria para cá. Então, essa força vermelha aqui, ó, seria a força de atrito que a gente chama de FAT. Essa força de atrito que tem que ser vencida pela sua força. Se você faz uma força superior à força de atrito, o objeto se mexe. Essa força que que o refrigerador faz em você, né, ela não impede o seu movimento, mas ela pode literalmente, né, alterar o seu esforço, mas nunca, né, anular o movimento que esse refrigerador faz. Beleza? Aqui você tem um outro exemplo também, aqui você tem um trilho de ar, e nesse trilho de ar você tem um carrinho. O trilho de ar ele é como um Vzinho, né? E você encaixa o carrinho em cima. A ideia é você simular uma situação de atrito nulo. A situação de atrito nulo, você não teria a ação dessa força vermelha que eu coloquei aqui, né? Você simplesmente empurraria o carrinho, você veria ele se deslocando, inicialmente num movimento com a força que você fez, né? Ele sai do repouso, só que depois ele mantém um movimento com velocidade constante, porque não teria como, ou nada alterando, né, o seu estado de movimento novamente. Ele só mantém o movimento que ele já tinha, ele mantém o equilíbrio inercial de movimento que ele adquiriu inicialmente. Tá? Aqui eu coloquei também mais, aqui você tem mais exemplos, né? Ó, par de forças gravitacionais, força-peso, foi o que eu falei. Você teria forças elétricas também, né? Cargas de sinais iguais se repelem, sinais opostos, elas se atraem. A gente vai falar um pouco disso também quando falarmos de eletricidade. Só que nessa situação aqui, o que está acontecendo? São forças de ação à distância, você não precisa ter um contato para elas atuarem. A região que existe aqui ao redor delas faz com que essas forças aconteçam. A mesma coisa acontece aqui. A ideia é que esse campo aqui é um campo elétrico, esse é um campo gravitacional. O campo gravitacional gera forças gravitacionais, o campo elétrico gera forças elétricas. No caso de ímãs, né, você tem campos magnéticos que formam forças magnéticas. Tudo bem? A gente tem o par de tração também, né, que são geradas através de cordas. Essa força N aqui são forças normais, são forças que a superfície faz, e a força normal ela é sempre perpendicular a essa superfície. Tá? Ela é sempre perpendicular aqui. Deixa eu botar um pontinho aqui. Tudo bem? Então, a gente também tem as forças de atrito, né? E as forças de atrito têm uma característica já mais específica, que é a força de atrito, por ser uma força de contato, né? A força de contato, sendo a força de atrito, ela atua de duas formas, ou contra o movimento, né? Um movimento que já existia previamente, ou contra a tendência de um movimento. Isso que impede, por exemplo, de algum objeto deslizar por uma rampa, né? A tendência de movimento dele é deslizar para baixo. Só que se ele não cair, é porque a força de atrito atua contra essa tendência. Seria uma situação similar a essa. Aqui eu botei mais um vídeo que demonstra duas coisas, né? Demonstra
ação e reação acontecendo e também demonstra um pouco de inércia, né? Porque o rosto do rapaz está parado. A bola é chutada, né, contra o rosto dele. Repara que é 1120 vezes mais devagar do que um vídeo normal. E é uma bola, está cheia, uma bola de futebol normal, de couro, corino, qualquer tipo de material sintético que ela seja feita hoje em dia. E olha o que vai ficar. Ó. Tá vendo que você tem a deformação da própria bola? O que está acontecendo aqui nessa deformação? Ó, a bola faz uma força no rapaz, então o rapaz está recebendo essa força. Isso, uma força F aqui. Isso, o rapaz também faz uma força na bola. Então, quem recebe essa força é a bola. Então, o que está acontecendo aqui? Porque eu vou botar menos F aqui. Essas forças são para ação e reação. A bola faz força no rosto do rapaz e o rapaz faz uma força no rosto da bola, no rosto da bola, na bola. Você vê que por conta da ação da força da bola no rosto, tem uma deformação gerada por conta do impacto. E você vê também claramente que por conta da ação que a força que o rapaz faz na bola, que seria a reação, a ação e a reação aqui nesse caso, a bola também deforma. Então, essas duas forças são um par ação e reação. Né? Então, você tem aqui um par ação e reação. Então, você tem esse par de forças aqui. Agora, eu quero que vocês reparem no seguinte. Repara bem no nariz e nos lábios, na boca do rapaz. Porque à medida que eu for avançando o vídeo, né, a gente vai ver uma coisa bastante interessante. A gente já viu ação e reação acontecendo, mas olha só, olha a ponta do nariz dele, o que está acontecendo. Tá vendo como é que o nariz dele dá uma entortada, assim como a boca? Como essas partes elas são mais molengas do que o resto da nossa face, né? Elas ficam muito mais soltas, elas ficam para fora. Você vê que existe uma inércia de movimento aqui do nariz em relação à boca também, em relação ao resto do rosto. Você vê que o nariz dele permanece em repouso, porque o rosto dele vai e a ponta do nariz dele fica. Ah, o cara fica sem nariz? Não, eventualmente o nariz vai junto e a boca vai junto. Mas a tendência natural, porque se ele estava em repouso, essas partes permanecerem em repouso também, né? Então, olha só como é que vai. Olha a boca, olha o nariz. Olha, olha a boca, olha o nariz. Olha isso. Olha como é que fica. Olha isso. Olha o nariz dele. Olha a boca dele. Olha só. Tá vendo? Dá para você ver claramente a ação inercial aqui. A primeira lei, a gente vê aqui as três leis em ação. A gente vê a primeira lei, né, por conta dessa inércia de repouso. A gente vê a segunda lei, porque o cara estava em movimento e a cabeça dele começa a se movimentar por conta da ação da força da bola. Então você tem uma força resultante. E você tem a deformação dos dois graças à ação da terceira lei, que seria o par, ação e reação. Então você consegue ver as três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, dando continuidade ao vídeo, olha lá, olha como é que fica o olho dele também, a sobrancelha, né? Dá para ver claramente acontecendo. Olha lá. Então, vemos as três leis atuando nesse caso. Aqui a gente tem um homem, ele se encontra num stand de tiro, né? E ele faz um teste bem bacana. Repara que ele está sobre um skate, né? O que acaba por conta da dinâmica das rodas do
formato das rodas arredondado facilita o deslizamento dele por alguma superfície. Só você pensando nos patins, o próprio carro, essa noção redonda facilita o movimento. Isso, por consequência, acaba reduzindo o impacto que o atrito tem sobre as solas do sapato dele. Porque qualquer tipo de arma de fogo, né, acontece uma explosão controlada dentro do cano e essa explosão controlada gera que eles chamam de recoil, que é o tranco, né? Então a arma faz isso. Se você, no caso dele, ele começa a atirar uma arma de calibre alto, uma metralhadora que dispara vários projéteis por segundo, e você vê que à medida que ele dispara, por ele estar em cima do skate, olha o que acontece. Ó. A gente vê a ação e reação acontecendo. A massa, a gente gera aqui, desculpa, gente. Aqui a gente gera, tá vendo? Ó, a explosão gera a ação, né, na bala, no projétil, e essa explosão gera a reação, né, no cano da arma, que por consequência gera nos braços do homem, que acaba gerando no sistema todo, por isso o skate, que faz parte desse sistema, começa a se deslocar junto. Olha lá. Ação e reação. Bem? Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre uma força que a gente vai falar bastante, que é a força-peso, né? Os objetos são atraídos pela Terra e essa força se chama força-peso. A gente acaba se equivocando quando a gente fala, fulano, quanto é que tu pesa? Ah, isso daqui pesa não sei quanto, né? A gente utiliza a noção de peso de maneira equivocada. Quando a gente, fulano, tu pesa quanto? Ah, eu peso 60 quilogramas, né? 60 quilogramas é massa, é uma unidade de massa. Então, você está falando sobre o agrariado de matéria. Você não vai virar para fulaninho no dia seguinte e perguntar assim, fulano, qual o seu agrariado de matéria? Pelo amor de Deus. Né? Eu só estou dizendo que quando a gente fala de peso dentro da física, a gente está falando sobre uma força de cunho gravitacional, que, para ser mais específica, a força que um planeta faz nos corpos que estão dentro do seu campo gravitacional. Como a gente está na Terra, a gente vai falar do peso da Terra, né? Então, isso depende, obviamente, de cada peso de cada planeta é diferente, porque a gravidade em cada planeta é diferente, a massa não difere, seja você está na Terra ou você está na Lua, né? A ideia de que você fica mais leve na Lua é que a gravidade na Lua é muito menor do que a da Terra. Então, acaba que aquele corpo celeste acaba atraindo menos do que a Terra atrai. Bem? Aqui exemplos de força normal, né? Tem a televisão sobre uma mesa. Força normal, como eu falei, gente, tem que ser perpendicular à superfície. Então, a superfície faz uma força na TV, a TV faz uma força na superfície, é um par ação e reação, N e esse N'. E a Terra atrai a TV para baixo e a TV atrai a Terra para cima. Isso é FG, né? Força gravitacional, que seria a nossa força-peso. Né? Até botar ela aqui bonitinho. Força-peso. Então, aqui seria P, que seria menos P. Beleza? Aqui a gente tem uma situação que é bastante interessante. Essas forças, né, a força normal e a força gravitacional, elas se anulam. Por quê? Porque a mesa faz uma força suficiente, essa força de normalidade é suficiente para anular a força-peso que sempre atua em todas as circunstâncias. Então, se a força-peso está sempre puxando a TV para baixo, ela não cai por quê? Porque a mesa está fazendo uma força de igual intensidade para o outro lado. Vamos supor, se a força-peso do objeto seja de 50 newtons para baixo, a Terra puxa, está atuando na TV. A mesa está fazendo a força na TV também. Então, essa força normal e essa força-peso estão atuando na TV. Elas têm a mesma direção, de sentidos opostos. Então, se é 50 newtons para baixo para cima, elas se anulam. Tudo bem? Normal e peso não são para ação e reação, pelo amor de Deus, não são forças de mesma natureza. E também, elas não atuam em corpos diferentes, elas atuam no mesmo corpo, beleza? E temos exemplo de ação e reação para tração, né? Quando você puxa, né, a força que é gerada através da corda se chama força de tração, e essa força de tração tem essa característica aqui também de ação e reação. E temos exemplo na superfície horizontal, exemplo através de roldanas, né? Duas roldanas fixas que só alteram a direção da força. Vamos falar um pouquinho sobre elas mais tarde. E é isso, gente. Hoje nós encerramos nossa aula por aqui, tá?
vai vir uma lista de exercícios para poder a gente falar sobre leis de Newton também, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.